Olá pessoal, nos slides anteriores nós falamos sobre sinalização no laboratório de medicina nuclear. Nesses slides de agora nós vamos falar sobre as instalações no laboratório de medicina nuclear, ok? Então o que precisa de instalação, quais as normas que a CENEM exige, tá? Algumas delas, ok? Porque na verdade são muitas. Muito bem, para se montar um laboratório de medicina nuclear, é claro que eu preciso entender dos princípios básicos da radioproteção. Então, eu preciso entender o que é uma justificativa. Então, qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição deve ser justificada. Então, eu estou justificando o porquê da realização daquele exame. Depois nós temos otimização. Define que as exposições devem se manter um nível de radiação o mais baixo possível. Então, ou seja, razoavelmente exequível. Então, eu preciso ver os princípios de Alara, ter noção e conhecimento dos princípios de Alara. E depois eu tenho limitação de dose individual. As doses de radiação elas não devem ser superior aos limites estabelecidos pelas normas da radioproteção de cada país. Esses princípios não se aplicam para a dose ao paciente, mas mesmo sabendo que esses princípios não se aplicam ao paciente, eu tenho que reduzir o máximo possível de exposição a esse paciente, ok? Então esses são alguns princípios básicos da parte de radioproteção, não só na medicina nuclear, mas em todo o diagnóstico por imagem. Perfeito. Uma vez que a gente falou um pouquinho de radioproteção, já deu para dar uma relembrada de radioproteção, eu tenho que entender sobre redução de exposição de radiação. Então eu tenho noção que o tempo, eu diminuir o tempo de exposição direta à radiação. Então, eu vou dar menos tempo dependendo do diagnóstico por imagem. Distância. Distância, na verdade, é o fator distância, está relacionado a dobrando a distância, ou seja, a distância ao quadrado, eu vou reduzir a exposição. Blindagem é o uso de material de absorção, ou seja, seria uma barreira. E depois monitoramento. Monitoramento é verificar o setor de diagnóstico por imagem se está bem sinalizado e, claro, sempre usando os EPIs, ok? Então, todo diagnóstico por imagem nós temos que usar nossos EPIs. Muito bem, depois que eu já relembrei toda a parte de radioproteção, que eu já relembrei toda essa parte de EPIs, então eu preciso entender agora a diferença de contaminação e exposição na medicina nuclear. Então, contaminação é tudo aquilo que entra em contato. Então, o paciente ele está contaminado? Sim, o paciente ele está contaminado, porque na verdade foi administrado um radiofármaco nele, foi administrado um radionuclídeo, ok? Então ele está contaminado. Exposição, não há contato. Então, o paciente está contaminado. O acompanhante está exposto, ok? Então, eu acho que essa é uma definição bem clara. Contaminação, o paciente está contaminado porque foi administrado um radiofármaco nele. O acompanhante está exposto a partir do momento que ele está próximo ao paciente, ok? Muito bem, então vamos lá à resolução. Segundo a resolução 625 de 14/12/94, alguns conceitos básicos devem ser seguidos para instalações de dependências de um laboratório de medicina nuclear. Então, ou seja, alguns conceitos básicos, eu tenho que seguir esses conceitos básicos. Antes de abrir o laboratório, eu sigo esses conceitos básicos e depois vem a fiscalização, vigilância sanitária, para poder liberar
o laboratório para funcionamento, certo? Então nós temos uma resolução, então essa resolução é a 625 de 14/12 de 94, que nós precisamos seguir essa resolução para que se possa abrir um laboratório de medicina nuclear, certo? Muito bem, então vamos ver alguns princípios da resolução que nós precisamos para abrir um laboratório de medicina nuclear. Bom, precisamos ter uma sala de espera. Já falei nos slides anteriores sobre sinalização, então agora vamos entender. A sala de espera, local destinado ao paciente e acompanhante, ou seja, lugar de preenchimento de ficha, entre outros. Essa é aquela sala de espera que, ao paciente chegando no laboratório, ele vai preencher a sua ficha e logo em seguida de administrado o radiofármaco nesse paciente, ele vai aguardar na sala de pacientes, certo? Depois nós temos sanitários ou sanitário exclusivo para paciente, local destinado a pacientes que já foi administrado o radiofármaco. Olha, aqui ficou bem claro, local destinado ao paciente. Então, o acompanhante não deve usar esse sanitário. Por isso, nós temos também o sanitário para acompanhantes. Laboratório de manipulação. É o ambiente muito conhecido pelos profissionais como sala quente. Nos nossos slides de sinalização, nós tínhamos uma sinalização pontuando que aquela é a sala quente, é o laboratório de manipulação ou é a radiofarmácia, tá? Então aquela é uma sala específica onde nós vamos manipular os radioisótopos ou os radiofármacos. Muito bem, o que precisamos adaptar no nosso laboratório? Bom, pisos e paredes da sala quente. Então, o piso e as paredes da sala quente, as recomendações são cantos arredondados a serem revestidos por material liso, resistente e impermeável. Então, o piso é colocado material impermeável e no rodapé fica arredondado, ok? Para que não tenha problema com a vigilância sanitária. Já nas bancadas, as bancadas é o local destinado à manipulação do radionuclídeo. Então a bancada nós vamos revestir com material liso também, impermeável, de preferência plástico, onde nós vamos manipular todo o material radioativo. Então, aquela bancada é uma bancada, pode ser uma bancada grande ou até mesmo uma bancada de 3 metros, ok? E ali nós vamos manipular o nosso material radioativo. Claro, essa bancada ela vai estar toda revestida com material liso, de preferência aqueles plástico grosso, para a gente poder manipular os materiais radioativos ali. Ótimo! Manipulando o material radioativo, eu também tenho que contar com um calibrador de dose, ou também conhecido como curiômetro. Então, esse calibrador de dose ou curiômetro, ele vai medir a atividade dos materiais radioativos. Então, ou seja, eu posso ter tecnécio, eu posso ter iodo 131, iodo 123, posso ter o talho 201, posso ter o samário 153, o índio 111 e o galho 67, ou seja, esse calibrador de dose, ele já vem calibrado para fazer a contagem de todos esses radionuclídeos que nós podemos trabalhar, ok? Então lembrando, cada radionuclídeo desse tem uma energia diferente. Então, ou seja, na hora de calibrar ou de fazer a contagem, se eu estou trabalhando ou manuseando tecnécio, eu tenho que colocar para contar como tecnécio. Eu não posso colocar para contar como iodo 131 ou iodo 123, porque vai dar uma diferença na atividade, certo? Então, de novo, quando estiver manipulando o material radioativo X,
eu tenho que colocar para contar no X, certo? Não posso colocar no Y porque vai dar uma diferença de atividade. Temos também o monitor de superfície, ou monitor de radiação, ou Geiger-Müller. O que nós vamos fazer com o Geiger? Após ter sido manipulado o material radioativo na bancada, terminamos de manipular, vamos passar o Geiger-Müller para saber se houve contaminação na bancada, ok? Então, o técnico, o tecnólogo ou até mesmo o biomédico, ele vai passar o Geiger-Müller pela bancada para fazer uma varredura para saber se houve contaminação nessa bancada, certo? Então esse é o nosso Geiger-Müller. Bom, o protetor de frasco. Protetor de frasco ou castelinho de chumbo, ele tem a função de proteger, na verdade nós vamos colocar o material radioativo nesse castelinho de chumbo. Então ele tem a função de armazenar o frasco que contém o material radioativo, de certa forma isolando sobre a radiação que esse material radioativo está emitindo, certo? Então, esse é o castelinho de chumbo, todo revestido em chumbo. Nós vamos desrosquear na parte do fundo. Vou colocar o castelinho aqui e tampo aqui, e ele, de certa forma, vai barrar a radiação do material radioativo, que é o radionuclídeo. Bom, vamos lá para o porta-seringa. Então, o porta-seringa, ele é de grande utilidade, serve para a gente transportar as seringas contendo radiofármaco ou material radioativo de um lugar para o outro dentro do laboratório. Então, vai existir situações em que eu tenho que sair com essa seringa da sala quente. Então eu vou sair com essa seringa da sala quente e vou até a gama-câmara com o paciente já posicionado, e aí eu administro o radiofármaco lá dentro da gama-câmara mesmo e volto com a seringa para cá e depois descarto na caixa de Descarpark, ok? Então esse porta-seringa serve para que eu possa me deslocar com uma seringa contendo material radioativo de um lugar para o outro dentro do laboratório de medicina nuclear. Protetor de seringa. O protetor de seringa ele é um acessório para que o profissional da área da saúde, especificamente da enfermagem, possa colocar a seringa nesse protetor e administrar o radiofármaco via endovenosa, ok? Então isso vai proteger contra essa radiação que está sendo emitida aqui e vai proteger até mesmo o profissional que estiver administrando esse material radioativo no paciente. Depois temos as lixeiras, local destinado a armazenar rejeitos radioativos, sendo eles luvas, copos descartáveis, gases, guardanapos e etc. Tá? Então, se eu faço uso de material radioativo dentro do laboratório, eu vou jogar esses meus rejeitos aqui nessas lixeiras que são revestidas em chumbos e, claro, vou identificar como material radioativo, certo? Também temos que ter uma caixa blindagem para pérfuro cortante. Então nós temos lá a caixa de Descarpark, onde nós colocamos o pérfuro cortante, e eu preciso de uma caixa de blindagem para revestir essa caixinha de papelão aqui, ó, que é de pérfuro cortante. Então, todo o material radioativo via endovenosa, nós descartamos aqui as seringas. E contrapartida nós temos essa outra caixa que é para blindar a radiação do rejeito radioativo que está sendo emitido da caixa do Descarpark, certo? Antiparo. Antiparo ou capela de chumbo. Todas as bancadas nós temos que ter um antiparo. E claro, nós temos antiparos em formato de U. Esse daqui que eu estarei
passando com o mouse. E eu tenho antiparo em formato de L, esse daqui que eu estou com o mouse em amarelo, certo? Então o profissional ele vai ficar aqui atrás, esse antiparo todo revestido em chumbo aqui em vidro plumbífero, aqui também a mesma coisa. E o profissional ele vai colocar a mão aqui ao lado e aqui ao lado para poder manipular o material radioativo, tá? Então, a capela de chumbo ou antiparo é isso daqui. Então, eu tenho ele em cima da minha bancada e aqui em formato de U, meu material radioativo vai estar aqui dentro. Esse em formato de L, meu material radioativo vai estar armazenado nessa região. Bom, os aventais de chumbo, eles dispensam comentários. Uma vez que eu estou trabalhando com radiação gama, eu tenho que usar os meus EPIs, ok? Então eu vou usar o meu avental de chumbo, vou usar também o protetor de tireoide que nós vamos ver lá na frente. Então meu avental de chumbo, eu vou deixar ele guardadinho, estendido em um varal, certo? Para que ele não quebre a sua placa de chumbo. Bom, temos lá o suporte de avental de chumbo, então vamos colocar o avental de chumbo pendurado, para que esse avental de chumbo não venha se danificar com o decorrer do tempo, tá? Então, esse é o suporte para o avental de chumbo. Óculos plumbífero, mesmo eu trabalhando com uma bancada, mesmo eu tendo antiparo, que o antiparo tem o vidro plumbífero, eu também sou obrigado a usar o óculos plumbífero, ok? Então, o óculos plumbífero faz parte do meu EPI, claro que temos vários modelos aí no mercado, mas eu sou obrigado a manusear material radioativo no laboratório de medicina nuclear. Bom, aí nós vamos ter os dosímetros, tá? Nós temos o dosímetro de lapela, que já é de conhecimento de muitos. Nós temos o dosímetro anel, para fazer a identificação ou toda a varredura de quantas falanges ficaram expostas à radiação. E temos o dosímetro pulseira, para saber quanto os nossos membros superiores ficaram expostos à radiação. Creio que novidade aqui para vocês é o dosímetro pulseira e o dosímetro anel. O de lapela já é de conhecimento de todos. Protetor de tireoide. Bom, esse dispensa comentários também, de grande importância no EPI, no Laboratório da Medicina Nuclear, ok? Depósito para gerador, também conhecido como poço. Alguns laboratórios antigamente faziam um poço todo de concreto e colocavam o gerador, mas agora nós temos o depósito para gerador. É um acessório para o acondicionamento do nosso gerador. Então esse acessório aqui, onde tem as portinhas e tem a portinha para levantar aqui. Todo dia pela manhã, quando vamos fazer uma eluição, levanto essa portinha, faço a eluição, termino a eluição, fecho. Na hora de trocar de gerador, colocar um gerador novo, abro essa portinha aqui, coloco o gerador novo e retiro o antigo, ok? Muito bem, então depois dessa breve relembrança do Laboratório de Medicina Nuclear, vamos para alguns exercícios. Excelente, pessoal. Então, muito obrigado e até a próxima aula.